Opa, boa noite pessoal, tudo bem aí? Vamos a mais uma aula de eletrônica analógica e hoje nós vamos conhecer um novo componente, hein? Vamos conhecer o circuito integrado 741. Eu já postei uma foto aí, depois você olha lá na equipe, que tem a pinagem desse CI e você vai ver que ele é do mesmo tamanho do 555, né? Ou seja, um CI com 8 pinos, tá bom? Então quando você for procurar no seu material, cuidado para você não confundir na hora de você for montar o circuito e pegar o 555, beleza? Porque são do mesmo tamanho então. Então procure o código lá no CI, né? Então localiza esse código aqui, o 741, certo? Bom, então eu mandei a foto que tem o desenho fisicamente do CI e algumas características dele, tá bom? Aí para ganhar tempo eu já coloquei esse desenho aqui com o circuito que nós vamos montar. E o 741, o que ele é? O que tem dentro desse CI? Você lembra que eu falei para você que o 555 ele é definido como um timer, né? Um temporizador. Então você usa ele nessas funções. Os osciladores que nós montamos são circuitos temporizadores, né? Que mudam a frequência de oscilação no circuito, o tempo de acionamento de alguma coisa que você liga lá na carga. O 741 ele é definido como amplificador operacional. Tá? Amplificador, isso tem lá também na foto que eu mandei para você, está escrito lá, deixa eu escrever aqui de novo. Amplificador operacional. Tá? E por que ele recebe esse nome? Ora, porque ele pode ser usado como amplificador de sinais. Tá? Então ele tem um pino que você pode injetar um sinal de áudio, por exemplo, né? E o pino 6, que é a saída dele, então você pega esse sinal amplificado. Tudo bem? Depois vamos ter uma aula sobre isso. E operacional também, porque ele pode fazer várias operações, como soma de sinais, subtração, comparação. Tá? Então são diversas operações. E aí, então ele recebeu esse nome, amplificador operacional. Eu comentei com você também nas aulas anteriores que, por coincidência, na eletrônica analógica, estamos conhecendo os 6 mais famosos da eletrônica, né? São o 555, o 7805 e o 741. Né? E esse 741, então, ele é bastante famoso porque ele é muito utilizado na eletrônica, porque ele pode ser usado em diversos projetos. Né? Aliás, o fabricante, lá no datasheet do CI, assim como eu falei para você lá do 555, né, que o datasheet D6 é um livro bem grosso, lá que o fabricante ele já te dá diversas opções de como você pode usar. Né? Ele já te dá as configurações, os componentes que você tem que ligar externamente, como se comporta o circuito, explica o funcionamento, certo? E você usa ou aquelas aplicações que ele está falando lá, certo? Ou pega aquelas aplicações e faz algumas modificações para aquilo que você deseja, né? Para o objetivo que você quer aplicar o seu circuito, tá bom? E nós vamos começar fazendo então uma experiência como comparador de tensão. Bom, comparador. Porque você vê lá na foto que eu mandei lá na nossa equipe, que o 741 ele tem duas entradas, né? O pino 3 e o pino 2. Nessa função de comparador, o pino 2 é chamado tensão de referência, certo? Então está aqui, tensão de referência, e o pino 3 é a tensão de entrada, certo? E aí, olha como vai funcionar o nosso comparador. Veja, quando a tensão de entrada é maior que a tensão de referência, a tensão de saída vai para o nível alto. Então aqui nas saídas tem nível alto de tensão. Esse nível alto, claro, é aproximadamente o valor da tensão que você está usando. Nós estamos usando 9, aqui na saída deve dar aproximadamente 9. Tudo bem? Quando o V for menor que a tensão de referência, a tensão de saída vai dar nível baixo, certo? Então, a tensão aqui vai ser aproximadamente 0. Tá bom? E aí, o seguinte. Olha, o que nós vamos ligar na tensão de referência? Bom, aqui você pode ligar, pode usar essa tensão de referência de diversas formas. Nós vamos fazer hoje usando 7805, né? Vamos aproveitar o CI que você comprou aí, que a gente usou na aula passada, né?
Então, nós vamos colocar, observe, o pino 3 do 7805, olha aqui, ô Felipe, ó, o pino 3, ele vai aqui na entrada de referência, certo? Isso quer dizer que nós vamos ter 5 volts aqui, certo? Ó, o pino 1, que é a entrada do 7805, vai no positivo, o pino 2 vai no terra e o 3 vai lá, certo? Então, veja bem, se você pegar o multímetro e medir daqui do terra até o pino 2, certo? Que é a tensão de referência, você vai ter 5 volts. Concorda? Concorda com isso, Ricardo? Concorda, Thalita? Ó, 5 volts, certo? Essa é a tensão de referência. Aliás, você vai medir aqui depois, ó. Se tiver tensão de referência, você vai medir, para ver se está dando 5 mesmo, né? Tudo bem? Agora, no pino 3, a gente vai fazer a seguinte ligação, ó. Vai ter um resistor de 10K em série com o LDR, certo? Então, o resistor vai no positivo, o LDR aqui vai no terra da placa, certo? E aqui você vai puxar um jumper até o pino 3. O pino 3 vai ser a nossa tensão de entrada, certo? Bom, na saída, que é o pino 6, então nós vamos ligar o resistor e o LED, certo? Bom, então, o seguinte, quanto que vai ser a tensão aqui na entrada, tá? Nesse pino 3 aqui? Vai depender da luminosidade sobre o LDR, concorda? Porque, veja bem, se você lembra lá do primeiro módulo, o LDR, quando bate muita luz, a resistência dele é o quê? Hein? A resistência dele é o quê, ô Ricardo? Isso, quando bate muita luz, a resistência é baixa. Se a resistência é baixa, a tensão dele vai ser baixa também. Vamos considerar o LDR ideal? O ideal é o seguinte, a resistência dele é 0. Então, com luz aqui, com bastante luz, a tensão no pino 3 vai ser praticamente 0, certo? Então, VE vai ser menor que a tensão de referência, que é 5. A tensão de saída é baixa, o LED está apagado. Quando escurece sobre o LDR, a resistência dele começa a aumentar. Concorda com isso, Matias? Concorda? Olha, escureceu, a resistência aumenta, a tensão aumenta, certo? Se a tensão aumenta, tem uma hora que ela vai aumentando, 2, 3, 4, 5, 6 volts. 6 volts, o VE é maior que a tensão de referência, a tensão de saída vai para nível alto e o LED acende, certo? Ah, então tá aí. O nosso circuito vai funcionar assim. Olha como ele compara a tensão, certo? Aumentou a resistência, aumentou a tensão, subiu, V é maior que a tensão de referência, nível alto na saída, acende o LED, certo? Bom, e aí, quando você for montar o circuito, olha só, você vai fazer o seguinte, né? Com luz no LDR, tá? Então LED com luz, o LED é apagado, certo? Aí você vai medir então, olha aqui. Olha aqui, ó, Giovana Alchiesa, também do Mecatrônica, que essa aqui vai ser para vocês também, ó. Mede aqui no pino 2, a tensão de referência. Tá? Então sempre no terra, qualquer lugar do terra, né? Certo? E a ponta vermelha do multímetro aqui. Tudo bem? Lembre-se que estamos medindo tensão, né? Então lá na escala de 20 volts dá para medir. 20 volts, DCV. Né? Essa é a escala do multímetro. Você está medindo tensão então, hein? Tensão aqui de referência. Depois da tensão de entrada, a mesma coisa. Uma ponta do multímetro no terra, a outra no pino 3. Certo? E essa aqui no pino 3, então, é com luz no LDR. Certo? Beleza? Mede lá. E você vai medir a tensão de saída. Né? A tensão de saída, eu falei para você, né? A tensão de saída, o LED está apagado, é nível baixo. Agora, esse nível baixo, você vai ver aqui que não é 0. É um nível baixo de tensão, tá bom? Mas não chega a zerar. Então, estou adiantando isso, porque como a nossa aula é à distância, a hora que você está fazendo lá, você fica em dúvida nisso, né? Certo? Ah, não dá 0. Não. É nível baixo, certo? Vai dar um valor lá próximo de 1 volt, na verdade. Tudo bem? Aí depois, quando você escurecer, escureceu, o LED acende. O LED acende. Né, Raíssa? Oh, faz tempo que eu não vejo a Raíssa, hein? Tudo bem, Raíssa? Tá aí hoje? Tá aí hoje, Raíssa? Tá joia. Ó, o Manuel também, hein? Ô, Manuel, beleza? Já voltou a fazer as atividades aí? Tá. Olha, o LED acende. Aí você vai medir tudo de novo, certo? Mediu tudo de novo. Ou faz tempo que você não usa o multímetro também nas nossas aulas, hein? A gente estava montando lá o oscilador, você só estava cronometrando o tempo, né? Moleza. Agora vamos medir a tensão, certo?
Aí você vai medir as tensões, vai anotar lá, depois tirar uma foto, colocar lá no Teams, fazer o vídeo do seu circuito, certo? E aí, depois, nós vamos continuar nas próximas aulas, que nós vamos fazer umas modificações nesse circuito comparador, né? Uma delas é trocar a tensão de referência, por exemplo, tal. Bom, fica para as próximas. Porque o importante agora é você conhecer o circuito integrado, o 741, e essa aplicação dele, comparador de tensão, né? E eu falei que nós vamos sofisticar esse circuito pelo seguinte, né? Tem um que pode montar e ele pensar assim, ó. Ah, tá aqui o circuito, não tão bonito quanto o do Anderson. Aí, quando eu cubro o LDR, escurece e o LED acende, né? Certo? Aí tem aluno que pode pensar assim, ah, mas eu já fiz essa experiência lá no primeiro módulo, tinha um transistor só, um resistor, tal, o LDR e acendia. É verdade, aquele lá que você fez também, você cobria o LDR lá, o LED acendia, certo? Só que agora, a grande novidade, a grande vantagem que vai ser útil para a gente na automação, né, é que é o seguinte, ó, com essa tensão de referência aqui, você pode encontrar o ponto exato que você quer que o LED fique aceso. Nós estamos falando com sensor de luz. Nós poderíamos ser um sensor de temperatura, por exemplo, tá bom? E você projetar aqui a tensão de referência, ver como é que varia a tensão no sensor de temperatura, e aí você disparar lá o circuito para quando chegar numa temperatura, um valor certo lá da temperatura, né? E poder colocar outros sensores, tá? Tudo bem? Então, mas você pode controlar essa característica da tensão de referência com a comparação da tensão de entrada, o ponto exato que você quer que o circuito dispare, beleza? Então, isso para a gente na automação é fundamental, né? É encontrar o ponto certo do disparo, então. Tudo bem? Então, faça essa por enquanto e na próxima experiência a gente continua, certo? Se tiver dúvidas, no nosso encontro ao vivo você faz as perguntas lá, beleza? Até já então, Guilherme. Capricha no circuito hoje aí, hein? Até já!